Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à série de entrevistas organizada pelo site Coreto com os candidatos a prefeito e vice-prefeito da cidade de Poções. Eu sou Daniela Palmeira e estou aqui com a jornalista Nathalie Leone. É uma grande satisfação receber os candidatos, bem como os cidadãos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Este é um momento importante para conhecer melhor as propostas daqueles que buscam liderar nossa cidade nos próximos anos. Antes de iniciarmos, é fundamental esclarecer as regras que serão seguidas durante essa entrevista, para garantir igualdade de condições e respeito ao tempo de todos os participantes. Em todas as entrevistas, cada coligação receberá 10 perguntas ao longo da entrevista. As perguntas podem ser iguais ou diferentes, pois foram elaboradas com base no plano de governo de cada coligação que está disponível no site do TSE. Os candidatos terão 4 minutos para responder a cada pergunta. Para garantir o cumprimento rigoroso desse tempo, um cronômetro ficará visível para os candidatos. Se o candidato ultrapassar o tempo de 4 minutos em alguma pergunta, o excedente será descontado da próxima pergunta. Por exemplo, se o candidato usar 5 minutos para responder uma pergunta, ele terá apenas 3 minutos para a próxima. Do mesmo modo, se o candidato usar um tempo menor para uma resposta, ele poderá falar um pouco mais na próxima resposta. Ao final de cada entrevista, os candidatos terão um tempo de 2 minutos para fazerem uma fala final. As perguntas foram elaboradas por nossa equipe de jornalistas do site Coreto, com apoio de especialistas em política. Além disso, algumas perguntas foram enviadas pelos nossos leitores, garantindo um diálogo direto com a população. Hoje nós vamos falar com os candidatos da coligação Juntos por uma Nova Poções, composta pelo candidato a prefeito Diogo Chulu, do Partido Novo, e pelo candidato a vice-prefeito Ivano Cunha, do Partido Liberal. Diogo Chulu é professor, graduado em matemática, foi funcionário dos Correios, é casado, pai de 4 filhos e em 2020 foi eleito pela primeira vez vereador do município. Ivano Cunha é gestor de recursos humanos, sócio proprietário de uma empresa de doces, é casado, pai de 3 filhos e concorre pela primeira vez a uma disputa eleitoral. Candidatos, sejam bem-vindos. Agradecemos pela disponibilidade em participar dessa entrevista tão importante, já que tem o propósito de oportunizar que a população os ouça sobre suas propostas e intenções de governo no Executivo Municipal. Eu que agradeço a participação aqui, eu sou um fã do trabalho de vocês, converso há muito tempo com Leila falando sobre a responsabilidade que vocês têm com a informação. Acho importante que a gente esteja aqui esclarecendo os pontos, inclusive os pontos errados que tem dentro de qualquer momento do nosso plano de governo. Obrigado pelo convite e é muito importante que pessoas promovam esse debate, essa construção de informação e tomara que isso sirva para que os nossos eleitores decidam quem será o melhor para Poções. Desejamos que essa seja uma oportunidade para os eleitores conhecerem as propostas de cada candidato de forma clara e objetiva. Agradecemos a participação dos candidatos e principalmente dos cidadãos que estão atentos ao futuro de Poções. Vamos agora iniciar a entrevista. Candidatos, já que essa entrevista é feita a partir da análise do plano de governo dos senhores, vamos começar falando sobre ele. A nossa equipe submeteu todos os planos de governo das 3 coligações candidatas a um software de detecção de plágio, o CopSpider. No plano das outras coligações foram apontadas coisas pequenas e pontuais, mas o plano de governo dos senhores foi considerado recheado de plágios. Só para deixar alguns números, tem trechos supostamente plagiados de diversos planos de governo de candidatos de outros estados. Tem trecho com 42,71% que aparece um plano de governo do Partido União, da cidade de Maracanã, no Pará, 40,34% do plano do Republicanos da cidade de Augusto de Lima, Minas Gerais, 29,67% aparece no plano de governo do candidato Tasso, do Agroboi, do Partido Progressista da cidade de Andrianópolis, Paraná, 25,86% do plano de governo das candidaturas do PL da cidade de Passos, Minas Gerais,
20,90% do plano de Deusinho e Chico Rural do PRD da cidade de Bodó, Rio Grande do Norte, e muitos outros. A verdade é que não dá para saber quem plagiou de quem, ou se foi a mesma pessoa ou a equipe que fez todos esses planos. De todo modo, candidatos, qual é o posicionamento de vocês a respeito disso? E houve alguma preocupação dos senhores com a construção do plano de governo de suas candidaturas? Eu posso falar isso porque nesse período ainda era eu e minha assessoria que tomava conta de tudo, porque, de certa forma, centralizei muito a campanha durante muito tempo. Inclusive, eu tomei conta de 26 candidaturas, buscando 6 certidões de cada um, buscando documentação, escaneando, fazendo todo esse trabalho, já que a gente não tinha ainda verba para estar contratando ninguém, que não era período, e o Partido Novo exige uma antecedência para poder estar entregando isso. Então, eu comecei a construir o meu plano, até baseado no plano do PL de Poções anterior. Comecei a fazer, não estava conseguindo terminar. A única porcentagem que você vai ver que não tem plágio é a minha, que está dentro do plano, algumas coisas que eu consegui colocar. No entanto, não está tudo aí. A gente vem fazendo vários momentos na internet para deixar bem claro o que é nosso plano de governo real, o que são nossas ideias. Porque no fundo, a gente teve que... Tinha prazo, mas o Partido Novo exigiu que fosse 14/7 que eu mandasse esse plano. E eu e minha assessoria estava tentando montar, só que minha assessora teve problema com o marido, que estava hospitalizado. O meu outro estava cuidando das contas de cada um, como é que ia ser para a conta do partido para fazer. E todo esse processo levou a um erro grave na construção de um plano. Mas que também acho, sinceramente, um plano que, se a gente for analisar o plano de todos que colocam, eles não têm a intenção de fazer. A gente tem, só que a gente está mostrando que a gente tem intenção nas nossas redes sociais, como hoje na rádio. A gente foi à Rádio Liberdade e também passou um pouco dessa ideia. Então, assim, o que a gente busca, a gente está mostrando olho no olho com a população. Mas o que constrói realmente, primeiro que o primeiro ano de um governo, a gente está ainda preso a um PPA que é feito no governo anterior. Então, você só pode estar trabalhando ainda com o que está anteriormente no PPA. Posterior a isso, a nossa ideia é a audiência pública. É conversar com as pessoas, como a gente vai nas ruas, nos locais, pergunta. A gente foi no açude, conversou com as pessoas, construiu a ideia para o açude. A gente foi no lixão, conversou com algumas pessoas, construiu a ideia do lixão. Além da minha vivência como vereador durante todo esse período, conversando, entendendo o que as pessoas precisam e querem. Assim a gente constrói um plano de governo. Não adianta você não dar voz ao povo se é para ele que a gente tem que trabalhar. Então, a gente precisa de audiência pública. Então, no fundo, para a gente, para mim, que eu posso falar para mim, porque na época era eu que estava à frente, era um simples papel. Eu estava jogando num sistema que exige um papel para poder jogar lá. Não tinha equipe, não tinha dinheiro para construir. Inclusive, tentei ofertar ao próprio site, às jornalistas, para poder me ajudar a construir junto. Não tivemos um acerto, não chegamos a conseguir conciliar isso para poder estar me ajudando nesse processo, porque realmente é um processo que eu queria dar total importância, mas quando foi encurtando o tempo, com pouco recurso, aí eu tive que fazer para entregar, porque exigia que fosse entregue. Porque se não tivesse essa exigência, eu não tinha nem entregue um plano. E por isso que aconteceu muito disso. Eu passei a minha assessoria enquanto eu estava fazendo algumas coisas dos candidatos, e aí eu faltei ler boa parte e incluir muitas coisas que a gente, inclusive, vai discutir aqui hoje, dentro do que a gente tem como ideia, que já está sendo falado pela gente, como falei hoje na rádio e tudo mais. E assim a gente vai construindo uma nova Poções. Não com o plágio que aconteceu, mas sim com as ideias que a gente tem visto e vivenciado conversando com as pessoas. Quando se fala em plágio, a gente pode também utilizar a modelagem. O que é plágio? É você copiar uma coisa de alguém. O que é modelar? É você modelar algo que deu certo e que é pertinente para a sua realidade. Essas duas conotações, elas têm sinônimos, mas se colocadas de uma forma distinta, elas trazem detrimento
e negativo de um lado e positivo de outro lado. Com certeza nós temos muitas pessoas a se modelar. Vocês estão como jornalistas, entrevistadores, com certeza vocês têm alguém que vocês se modelam, e nem isso aí se torna um plágio, não. Mas iremos buscar, sim, o que foi feito de positivo em muitas campanhas por aí, que foram colocadas em práticas, iremos buscar, sim. O que nós não iremos buscar colocar em prática é o que não é bom. Não iremos colocar em prática concursos que não respeitam a população. Esse tipo de coisa nós não iremos plagiar e nem modelar, não. Cabe ressaltar que o site Coreto é um veículo de jornalismo independente e não partidário. Ou seja, a gente não atua em favor de partido político ou de candidatos políticos, e nossa política editorial pode ser conferida no site e também nas nossas redes sociais. Ainda falando do plano de governo, sabemos que são as estratégias que pelo menos espera-se que guiem as ações de um governo. No início do seu plano, há uma menção à meritocracia. Os senhores acreditam que este é realmente um valor que deve guiar a gestão pública, principalmente considerando que há inúmeras desigualdades no município e que a gestão pública deveria atuar justamente para diminuir essas desigualdades? Com certeza. Até por isso, você só vai ver o prefeito e o vice. A gente não fez nenhum acordo com partidos, nenhum acordo com lideranças para poder trabalhar secretarias. A gente quer trabalhar mesmo com pessoas que às vezes já estão trabalhando, mas que têm competência para fazer algo. Então, nosso trabalho é trabalhar com quem realmente entende da área. A gente não pode colocar o médico para ser da Secretaria de Obras, ou até mesmo as pessoas às vezes confundem que o médico tem que ser o secretário de saúde, e eu não acho dessa forma. Eu acho que tem que ser um administrador e estando do lado dele um médico que vai estar dando as instruções de saúde, porque quem administra o dinheiro público tem que saber administrar, porque muitas vezes a gente se perde no contexto do dinheiro sendo usado de forma errada, o que não transforma Poções numa potência regional que tem capacidade de ser. A nossa vida é uma gestão. Todos nós somos gestores da nossa vida. E se nós iremos escolher pessoas que têm resultados positivos. Ninguém chega em um determinado local ou em uma unidade de saúde sentindo uma dor no coração e vai procurar um ortopedista, vai procurar um cardiologista. A gente quer sim colocar uma equipe técnica. E essas pessoas que ainda não chegaram a essa capacitação, nós iremos sim ofertar conteúdos e cursos para capacitar todos, para se tornar aptos a assumir qualquer vaga que estiver à disposição do setor público. Um exemplo a gente tem dentro do governo monitoria. Monitoria para cuidar de nossos jovens que especiais, muitas vezes. A gente não tem nenhum curso para essas pessoas. É política. Vai pegar o filho de alguém, ou em sua maioria, alguns são competentes até, mas a maioria não tem um curso para fazer aquilo. E a gente está lidando com crianças. Então essa responsabilidade a gente vai ter do início ao fim. Agora mudando de assunto, candidatos, e indo para a pauta ambiental. No plano de governo de vocês, não visualizamos propostas que mostram como a sua gestão irá lidar com as mudanças climáticas, principalmente em relação aos problemas que surgem em períodos de fortes chuvas. Na área urbana, por exemplo, temos o açude do Rio São José, que foi motivo de preocupação durante esse período. Existe uma preocupação dos senhores em buscar soluções mais efetivas e duradouras para essa questão de alagamentos e seca, que inclua também um planejamento mais efetivo para o açude? O açude, ele foi revitalizado sim, né? Foi depois do susto, muita coisa mudou. Então, aquelas bocas de lobo, tudo que foi feito, as manilhas que foram colocadas, as coisas que foram feitas lá, ela deu até uma melhorada. Mas é essencial que a gente cuide do canal, né? A gente deixa ele sempre limpo para que não tenha grandes problemas. Então, é muita coisa de manutenção. O açude a gente tem um projeto muito maior, mas a gente exige também que tenha um engenheiro apropriado para trabalhar isso junto com a gente. No meio ambiente, a gente tem uma preocupação grande com as nascentes, que vai ter que estar
sempre fazendo um trabalho legal dentro disso aí e também tentar fazer com que a gente consiga levar água para a nossa região rural sem ter um grande impacto da questão de poços artesianos às vezes, né? Porque não tem limite para tudo que a gente faz, tem que estar sempre acompanhado com um especialista, por isso a meritocracia. Se a gente não tiver vários especialistas para poder estar trabalhando com a gente, e nisso a gente teve também dificuldade de contratação, de fazer um plano de governo, para fazer ele cheio de detalhes, a gente tem que ter vários tipos de profissionais para estar junto com a gente, para poder tentar ir além. A ideia a gente tem. Agora a gente sabe qual é a competência de quem é a competência de ajudar a gente a construir isso. E também a questão do lixão não está dentro do nosso plano, mas é uma coisa que eu acompanhei no início desse governo, porque eu fui para as reuniões, busquei contato com empresários que tinham a ideia de transformar o lixão em fonte de renda, fazendo com que a gente reutilizasse aquilo de forma a gerar energia dentro do nosso município. E aí é uma coisa que eu quero buscar para poder tentar trabalhar esse meio ambiente com o lixão, que é essencial que a gente cuide dele. O lixão é um cenário que está aí sendo debatido há várias gestões. Em vários momentos vocês veem pessoas discutindo e dizendo que vai resolver o problema do lixão. O primeiro passo talvez seria você transformar esse lixão em um aterro sanitário. Primeiro passo. Mas não é ainda o mais assertivo. O mais assertivo seja que nós conscientizamos a nossa sociedade em fazer uma coleta seletiva. E desde a nossa cozinha, desde o nosso lar, que nós já separamos esses lixos secos, úmidos, orgânicos, para que, em vez de que as pessoas que vão para o lixão ganhar o dinheiro através daquele lixo, elas possam coletar esse lixo na própria casa. Fazer já uma coleta seletiva, destinar o que é reciclado e destinar o que pode ser orgânico, que pode ser destinado a fazer adubos para hortas, enfim. Em países desenvolvidos na Europa, por exemplo, como a Alemanha, só 1% do todo o lixo ele vai para o aterro sanitário. Todo o resto ele é beneficiado e dado o devido encaminhamento. Mas, até hoje, ninguém realmente chegou lá para colocar a mão no lixo, como os nossos cidadãos estão colocando diariamente. O político precisa, junto com aquelas pessoas, colocar a mão nesse lixo de poções para resolver os problemas que lá existem. Seguindo por essa linha de ausências e faltas, notamos que em nenhuma parte do seu plano menciona programas de fortalecimento da segurança pública municipal e enfrentamento das diversas formas de violência e criminalidade. Este tema não é uma prioridade da sua gestão, porque não há propostas para lidar com essa área de forma eficiente. São falhas, como eu falei, porque ideias não são poucas, até porque eu, como vereador, já trabalho muito para tentar melhorar a nossa segurança. Fiz vários vídeos fazendo, inclusive marcando o governador, a delegada-geral, a doutora Heloísa, a Secretaria de Segurança Pública, pela falta de segurança da nossa cidade, e até porque a gente tem uma polícia civil que a gente só tem 2 agentes e um quase aposentando, um delegado, e nem sempre a gente encontra todos os dias aqui. A gente tem uma coordenação, não tem uma coordenação, não tem plantão. A falta de um plantão faz com que a gente perca a segurança quando acontece alguma coisa à noite, porque a Polícia Militar tem que se deslocar até Conquista. Então vira um processo que afeta a nossa segurança. Também tenho ideias, como eu já falei, em sessões de câmara também, da gente tentar fazer uma forma de colocar câmeras em vários setores do nosso município, para tentar fazer um controle junto com a Guarda Municipal. Guarda Municipal é essa que no meu governo, no nosso governo, terá estatuto para poder organizar. A gente tem a possibilidade de buscar verba federal para a Guarda Municipal. Assim, eu conversei com o Capitão Mendes em Vitória da Conquista e ele conseguiu, lá, né, Conquista conseguiu muitos recursos para fardamento, para equipamentos, para carro, tudo isso com verba federal, sem atingir o município. Isso tudo porque tinha estatuto. Já que em Poções, entra governo, sai governo, eles não têm esse interesse, porque a Guarda Municipal é a forma de colocar alguns cargos lá, dar emprego a apoiadores, e assim a gente fica nessa política que não faz a segurança melhorar em momento algum. Além da educação que a gente tem que trabalhar desde a... Quer ver uma forma de melhorar a segurança que a gente está
tem dentro do nosso plano de governo, inclusive, é você providenciar praças esportivas em todos os nossos bairros. Por que a praça esportiva? Porque na praça esportiva você trabalha com jovens, com um profissional de educação física, sempre fazendo um trabalho com os jovens da região. Isso vai diminuir consideravelmente a criminalidade, porque muitos desses não vão para o mundo da droga, vai estar lá praticando esporte ou cultura, porque é um projeto de você tem um projeto Primavera dentro do nosso município, maravilhoso com a música. Ele tem que se estender, tem que ficar bem acessível, tem que estar perto das escolas, em todos os bairros, para poder crescer isso cada vez mais. A demanda da segurança, ela é enorme, é enorme. Não sei se vocês já precisaram alguma vez de solicitar alguma viatura, mas existe uma demora de minutos que pode ser muito necessária em alguma eventualidade. Mas percorremos, inclusive, a zona rural de Poções. Agora vocês imaginem, se aqui demora-se 10, 15, 20 minutos para chegar até uma localidade, você imagina na zona rural. Poções tem uma zona rural muito extensa. Então precisamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal e dar mais autonomia, juntamente com câmeras. Cidades mais modernas, eles têm sistema de câmeras localizadas em pontos estratégicos. Você não precisa estar lá em todo lugar. Você está ali sentado em uma central com 100 câmeras ali. 100 câmeras são 100 ambientes. Então, com isso, você diminui a necessidade de ter agentes naquelas localidades. E, de certa forma, quando você traz claridade para a escuridão, você espanta aquelas pessoas que ficam debaixo daquela escuridão, sorrateiramente fazendo algum tipo de crime. Então, a quadra de esporte também você traz luminosidade para os bairros e espanta um pouco mais daquelas pessoas que vivem debaixo da escuridão fazendo as ilegalidades. Bem, agora vamos falar de educação. Essa pergunta nós recebemos da leitora do site Coreto, Samara Campos. Em seu podcast, em todos os episódios, o senhor falou sobre trazer uma faculdade particular. No entanto, por se tratar de uma iniciativa privada, não necessariamente precisaria que o setor público fizesse esse movimento. Embora não lhe seja proibido, é claro. Parece-me que a questão é um pouco mais complexa, pois diferentemente de uma fábrica que pode produzir aqui, mas vender em empresas de qualquer outro lugar, uma faculdade presencial demanda que o mercado consumidor esteja no mesmo local em que ela se encontra. Além disso, manter uma faculdade presencial incide um custo muito elevado. Temos demanda para isso? Pois aqui temos muitos alunos que estudam em outros municípios, mas são nos mais variados cursos, inclusive dado o grande volume de universidades públicas no estado. A nossa equipe aproveita e acrescenta a essa pergunta: qual modelo de exemplo será seguido? Por que uma faculdade e não uma universidade, pensando as linhas de ensino, pesquisa e extensão? Vamos lá. Primeiro, eu estudei em Conquista em 97. Quando eu cheguei em Conquista, era Cefet. O Cefet, ele hoje é IFBA. E isso, quando eu cheguei em Conquista, tinha na faixa de 3, 4 prédios, perto da Pracinha do Gil. Quando chegou em 99 e 2000, se não me engano, abriram 3 faculdades particulares. Juvencio Terra, FTC e Fainó. E daí começou um boom de Conquista. E por que aconteceu isso? Porque, na realidade, quando a gente volta para Poções, a gente vê o que acontecia. Os pais da gente, antigamente, os pais tinham um pouco de condição, eles tentavam comprar um apartamento em Salvador, porque lá estava a faculdade. Isso mudou em toda a região. Toda a região começou a comprar em Conquista, porque tinha faculdade. Hoje, eu venho do Alto do Paraíso, agora mais cedo, e quando eu estava conversando com um jovem lá que está fazendo 3º ano, ele não tem perspectiva. A perspectiva que ele tem hoje, ele está tentando fazer, é a UAB, que foi algo que eu briguei muito para acontecer dentro de Poções, desde o início do meu momento como vereador. Foi uma coisa que Nancy me passou de um governo antes, na época de Otto, que ela tinha brigado por isso. É uma faculdade pública, mas à distância. Porque tem muitos jovens que não têm a condição de pagar o ônibus da faculdade. Vocês já passaram por esse ônibus e sabem que alguns eram cotistas mesmo dentro do ônibus.
A gente tem uma situação onde 550 alunos, era isso na época que eu era candidato a vereador, 550 alunos viajavam para a Conquista todos os dias, mais um monte de alunos lá. Dentro dos 550, 330 era da particular. Então, a particular sempre foi maioria. Por que a da faculdade aqui? Qual é o meu plano de trazer? A conversa, o diálogo que eu fiz como vereador com 6 faculdades, tentando trazer, e foi muito bom o papo, mas foi uma época de Covid, onde a educação estava à distância, então não teve muito interesse. Conversei com donos de loteamento aqui, que tinham o máximo de interesse até em construir o início dessa faculdade, para poder receber uma faculdade no seu loteamento, obviamente, né? O interesse de venda futura. E esse processo, faltaria um detalhe. Qual é o detalhe? O terreno cedido pela prefeitura, isentando esse terreno, que é a área pública, e eu tive uma ideia também, conversando com um advogado, cheguei a vir aqui conversar com os prefeitos da região, são 10 municípios próximos, e aí quando teve uma reunião do consórcio, eu aproveitei e vim aqui conversar com alguns prefeitos, e sugeri a ideia de a gente construir um projeto de lei onde desse bolsa, uma bolsa estudantil, óbvio que você vai ter que analisar bastante para saber qual o aluno que receberia essa bolsa, deixar ele bem fundamentada, mas com a possibilidade da prefeitura bancar 5, 10 alunos para poder fortalecer isso. Se você faz isso com outros municípios ao redor, você para de tirar o jovem daqui para a Conquista. Porque quando você tira dele daqui para lá, ele lancha lá, está gastando dinheiro daqui lá. Ele viaja para lá, às vezes o carro que ele tem que pagar aqui está ficando sem ir para o comércio. Então, todo esse dinheiro que poderia estar dentro do nosso município e desenvolvendo o município, não acontece. Então, eu vivenciei isso dentro de Conquista. Eu vi Conquista com 3 prédios e vi Conquista hoje da forma como está. Estudei lá de 97 a 2008. Eu vi isso acontecer. Não foi fábrica que melhorou Conquista, não foi saúde que melhorou Conquista, foi as faculdades que melhorou Conquista. Se tornou uma cidade universitária e por isso cresceu. Poções hoje tem possibilidade, por estar em uma micro-região de mais de 200 mil habitantes, de poder crescer. Agora, para ela crescer, tem que trazer a faculdade para desenvolver mais rápido. Fábrica é muito emprego para a fábrica, para gerar desenvolvimento. Não é pequenas fábricas que vai resolver isso. Ou até mesmo turismo, que é uma possibilidade de cidade turística, que aí tem que criar algo, né? Porque a gente não tem isso ainda aqui em Poções para poder estar fomentando esse crescimento. E em relação à faculdade ou universidade, o que for melhor para a cidade? Nós iremos trabalhar com responsabilidade. Quando o Diogo pontua em vários podcasts, em vários momentos, sobre educação, porque a gente entende que a educação ela é primordial para a melhoria, para a evolução de uma cidade. Então, por isso que a gente fala sempre em estudos. A gente sabe que pode vir faculdade, universidade, eu acho que isso aí vai ser fruto de um estudo, mas o que a gente acredita que é possível, sim, e nós iremos, no nosso governo, dar prioridade para o estudo e para a educação, porque sabemos que envolve muitas outras coisas. Muitos desdobramentos acontecem através de uma faculdade, seja para o emprego, para a renda, para o desenvolvimento intelectual numa cidade. Então, por isso que é o nosso objetivo. E a gente não vai trabalhar com risadinha, com tapinha nas costas, é com seriedade, olhando para o povo com respeito, porque nós iremos fazer, também porque outros já tiveram e não fizeram. E só um detalhe, essa questão da faculdade, quando a gente olha para a pública, infelizmente a pública é política. Agora a gente está tendo uma pedra fundamental do IFBA sendo colocada no nosso município. Que eu peço a Deus que a gente tenha faculdade nível superior em menos de 4 anos, porque eu não acredito nisso. A pedra fundamental está lá para se iniciar uma construção, para poder a construção ser mais forte e crescer para ver se termina em 2026, que é ano político. Para depois demorar mais 2 anos, talvez, para tentar fazer concurso, porque o governo não quer manter. Ele quer construir. O manter é um custo que nunca vai acabar. Então o governo foge disso. Ele está sempre tentando só fazer a construção e largar lá, como acontece no IFBA de Jaguaquara, que está lá há muito tempo, sem funcionar, desde 2019, quando começou a construir.
Antes de fazermos a próxima pergunta, gostaríamos de lembrar a todos que nos assistem que essa é uma das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Poções, organizada pelo site Coreto. Os candidatos estão respondendo a perguntas feitas por nossos jornalistas com o apoio de especialistas e da população a partir do plano de governo da coligação disponível no site do TSE. Ainda na área da educação, o plano de governo da coligação menciona a criação de um sistema de formação continuada para professores. Como esse sistema será implementado e quais serão as principais parcerias? Como a gente veio nessa conversa já sobre o tal do plágio, esse foi um dos plágios que aconteceu, que não teve o estudo antecipado disso. Mas também sei que a gente tem que estar trabalhando com o professor de forma continuada. A gente não pode deixar o professor parado sem estar tendo a vontade de se especializar. A gente tem que estar buscando, principalmente em um mundo hoje onde a gente trabalha muito com jovens que precisam de atenção especial, né? Em salas de aula, às vezes, o professor está ali tentando trabalhar e a inclusão como fica. Então, a gente tinha que ter um trabalho de especialização e inclusão para todos os professores. A educação exige da gente alguma coisa, eu sou professor, exige que a gente saiba alguma coisa sem estar dando essa base para a gente. O que a gente quer é dar base para todo profissional da educação, para ele não ter nenhuma falha nesses momentos. Toda profissão, ela nasce do professor. Todo profissional passou pela mão do professor. E a gente precisa valorizar as pessoas que se dedicam mais. Precisa valorizar as pessoas que se empenham mais. O professor é uma classe muito importante na nossa sociedade. Precisamos valorizá-los. Agora, valorizar as pessoas que entregam mais resultados. Quem sabe a gente não pode criar algo que valorize, seja financeiramente falando, o professor que entregue melhor resultado. Porque é assim que acontece em outros setores. Quem entrega mais resultados terão mais ganhos. Então a gente vai sim focar no professor, entendemos a importância que é o professor e infelizmente eu recebo algumas salas de aulas lá na nossa empresa quando o assunto é revolução industrial, empreendedorismo, e a gente percebe que alguns alunos estão um pouco aquém do que se diz respeito à idade que elas estão naquele momento. Então iremos sim focar e doar todos os nossos esforços para valorizar os bons professores. Agora falando sobre saúde. O plano da sua coligação propõe a implantação de um centro de hemodiálise, um centro de hematologia e hemoterapia em parceria com o governo do estado. Considerando que essa é uma demanda antiga da população, qual o seu plano para tornar esse projeto uma realidade no seu governo? Mais uma vez, isso também não foi completamente, né? A ideia não foi toda dessa forma. A ideia que eu tenho, e que a gente vai conseguir executar, e é fácil a gente falar que vai executar, e aí, por exemplo, que está dentro de um plágio, Estado. A gente não precisa contar totalmente com o Estado, não. A gente não pode ficar preso às amarras com o Estado. Aqui dentro desse município, como fiscalizador que fui, eu tenho como garantir a vocês que a gente consegue economizar na faixa de 30 a 40 milhões. 30 a 40 milhões em 4 anos. Mas isso é por baixo que eu estou falando. Isso porque se paga dobrado para alugar carro, se paga dobrado para alugar trator, se paga dobrado para contratar pessoas, paga dobrado em um monte de coisas que se compra. Então, se você faz a economia, você consegue resolver isso. Você tem que fazer, talvez, em parceria com o hospital, porque a gente já tem uma estrutura. Então, a gente tentar fazer acontecer a hemodiálise dentro de Poções é um sonho. O Hemoba, ele tem que estar dentro de Poções, porque a gente tem, às vezes, uma dificuldade imensa para doadores de sangue. Então, a gente tem que estar buscando fazer algo que faça diminuir a necessidade dessas idas para a conquista. A saúde nossa, ela é toda em conquista praticamente, porque não tem esse interesse financeiro para os governos que por aqui passam de manter dentro de Poções.
porque diminui carros alugados, que é de empresas terceirizadas, diminui contratações, que é de empresas terceirizadas, e assim por diante. Próprias empresas, como é que a gente não tem laboratório dentro de Poções? Não tem ultrassom própria dentro de Poções? Quem está contratando para vir aqui fazer um ultrassom? Tomografia? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar para mudar a realidade do nosso município. E aí é onde entra a economia do dinheiro público para a gente realizar coisas, mesmo sem a prisão do Estado. O que o Estado quiser ajudar, ótimo. A gente vai aceitar, vai correr atrás para que possa ser cada vez mais forte nossa cidade. Mas não podemos ficar presos a isso. É o que acontece dentro do nosso município. A gente poderia resumir essa entrevista de vocês aqui e falar sobre o nosso plano de governo em uma única palavra. O nosso plano de governo será sobre o respeito da população. Hoje nós temos aí dois lados brigando para saber quem trouxe a UPA, quem inaugurou a UPA. E se deixar de olhar realmente qual o problema da nossa UPA. A nossa UPA não tem um laboratório. Os nossos pacientes não têm um remédio, sai de lá com a receita que não tem dinheiro para comprar, vai na farmácia da prefeitura e não tem esse remédio. Então está deixando de haver respeito para o nosso cidadão. E não é de agora não. Será que a gente vai deixar o passado esquecido? Vamos deixar nossas memórias ser esquecidas por novas promessas? Presta atenção você que está ouvindo aqui agora, você que está nos assistindo. Será que nós vamos esquecer de tudo isso que nós estamos vivenciando nesse momento político de festas, de farras, e aí querendo saber quem trouxe, quem inaugurou, quem reformou isso, quem reformou aquilo, esquecendo de olhar o respeito àquela população que sai de lá desassistida. O setor público tem a obrigação de dar assistência ao povo e o nosso cidadão está há décadas sendo desassistido. Bom, retornando mais uma vez para o plano de governo, a temática agora é animais em situação de rua. Em nosso município temos um grande número de animais em situação de rua, de abandono, envenenamento e de maus tratos também. Muitas vezes, quando algum agente público fala sobre a questão animal, aborda somente a saúde pública, que fica restrita às zoonoses. No seu plano de governo, você propõe a criação de uma ONG para lidar com a causa animal, que nós sabemos que não é viável, já que ONGs são organizações não governamentais e, portanto, não podem partir de iniciativa do poder público. ONGs também são organizações do terceiro setor. Por que o plano de vocês propõe terceirizar demandas que deveriam ser prioridades do poder público, como, por exemplo, garantir o acesso de pessoas de baixa renda a tratamento médico para os seus animais? A gente volta ao problema do plágio, onde foi um problema realmente técnico, falta de recurso no momento que foi feito. Não existe realmente a ONG feita pelo município, existe até o incentivo de forma a você estar mostrando como, liberando advogados para poder ensinar como, mas também não quero terceirizar um problema. Tanto não quero que, como vereador, eu, junto com Larissa, fizemos emendas para poder fortalecer a ideia do canil público. Eu coloquei requerimentos e indicações para que o município gastasse com a verba de despesa de licitação, que era na faixa de 17 mil, que não precisaria criar uma licitação para poder contratar um castramóvel. Então, eu já venho lutando para poder tentar cuidar dos animais em situação de abandono no nosso município. Essa situação eu já trabalho como vereador. Não vou deixar de fazer uma coisa que eu luto como vereador, não vou deixar de fazer como prefeito. Vou lutar para que a gente resolva isso. E hoje era para ser mais fácil ainda, que antigamente a gente não tinha nem clínica em Poções que estava liberada a fazer a castração. Hoje a gente já tem clínica em Poções. Então tudo está mais fácil, tá? É possível, a gente só não pode deixar cair naquela mesmice de vários problemas que você faz para a situação de pessoas, animais de rua, e pessoas que não têm condição, e daqui a pouco, por conta de política, começa a colocar pessoas que têm condições de pagar a castração do seu animal, colocando para fazer por conta da iniciativa pública. E que bom que as necessidades públicas e as demandas da nossa sociedade, que bom que não estão só nas mãos dos nossos políticos, porque estaria muito pior se a sociedade não tomasse frente. A gente vê muitas pessoas, setor privado, pessoas da sociedade, pessoas civis,
tomando iniciativa por conta própria. Lá na Doce Aliança, por exemplo, já me procuraram diversas vezes para poder ajudar em uma cirurgia, a ajudar no pagamento de uma ração, pessoas que trabalham voluntariamente. E que bom que nós temos essas pessoas, porque realmente, como é difícil depender somente do setor público. Mas, como é importante, tudo isso que vocês estão levantando aqui, tudo isso que foi levantado aqui até agora, seja saúde, seja segurança pública, seja abandono dos animais, são coisas que estão abandonadas pelos gestores que ou estão aí ou querem voltar. Então, nós somos a única chapa com uma proposta nova, uma proposta real de fazer, porque nós não estamos prometendo o que nós não cumprimos. Então, iremos sim olhar para todas as demandas e precisamos ouvir vocês sim. Vocês que estão à frente de muitas coisas, vocês serão ouvidas. E, junto com a gente, construir essa administração. Eu estou saindo da minha zona de conforto porque eu cansei de ver algumas necessidades, principalmente a demanda que chega lá na nossa empresa de empregos. Os jovens estão abandonados, são currículos e currículos. Então, tudo isso que estão falando aqui, seja do nosso plano de governo, seja de modelagem, seja de plágio, tudo isso aí já não está acontecendo na nossa cidade há pelo menos uns 20 anos. E são as mesmas pessoas que querem ficar aí. Eu falo para você, é isso que você quer? Os mesmos? Quebrando um pouco o protocolo da entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta para os candidatos, que foi repetido aqui diversas vezes, que o plano de governo, apesar de, né, ter os plágios e ou modelagens, eles não refletem, eles é um papel, né, como foi dito pelo candidato. Candidato, sendo, né, candidatando pela primeira vez como prefeito, você acredita que a falta de ter um plano de governo mais estruturado não faria falta para os seus eleitores conhecer melhor suas propostas? Hoje, quando a pessoa quer conhecer, ela vai a fundo e conhece. Como o Ivano já fala algumas vezes, até no momento que você pega a rede social hoje, que a gente vai estar, inclusive, na rede social de vocês para poder estar falando sobre isso. Vai para o Instagram, vai para o YouTube de vocês, a gravação completa, mas vocês devem fazer chamada no Instagram. O Instagram é um canal onde todo mundo está ali vendo o que está acontecendo. É muito fácil de conhecer os 3 candidatos. Se a gente olha para um candidato, está fazendo muito da abordagem da festa, do pão e do circo que se faz. No outro lado, também. Aí, o que vem com propostas diferentes somos nós. A gente está com a ideia de fazer a coisa diferente. E outra, está tudo gravado. A gente não tem só em um papel, a gente está tudo gravado lá. Quem quiser vai ter esse recurso para estar sempre falando com a gente. A gente está buscando, talvez quando se fala sobre ser o primeiro candidato, também existe a inexperiência, também existe a questão do dinheiro, mas não inexperiência para governar a cidade. Porque aí eu já vou em outra linha. Eu sou o único que passou pela Câmara. Sou o único candidato que passou a fiscalizar o dinheiro público. Sou o único candidato que também já colocou 4 questões no Ministério Público e 1 na Polícia Federal por conta de desvio de dinheiro ou do concurso público ou de tantas outras coisas. Então, o único que sabe e garante para você que dá para economizar de 30 a 40 milhões em 4 anos é porque eu fiscalizei e vi o que dá para fazer. Com esse dinheiro, a gente consegue fazer com que o nosso plano de governo, que hoje é um sonho, se torne realidade. Agora vamos entrar na pauta de emprego, né? Talvez o maior desafio de qualquer gestor público em nosso município é apresentar e executar uma política pública para promover o desenvolvimento socioeconômico de Poções. Temos um grande número de desemprego e de subemprego. Segundo o IBGE, a população ocupada de Poções corresponde a 9,70%. O que vemos é que temos a maioria da nossa população vivendo em condições de pobreza em um município com baixo nível de emprego. Uma das maiores demandas da população é justamente por emprego. Quais são as suas propostas para promover o desenvolvimento econômico e social do município, sobretudo no que diz respeito à geração de emprego e renda? Eu convivo com isso diariamente lá na Doces Aliança. Chega diversos currículos de diversos jovens lá e é muito triste perceber que jovens estão sem expectativa aqui na sua cidade.
E mais triste ainda quando eu imagino como deve ser a dor de uma mãe em ter que ver o seu filho partindo para São Paulo em busca de um emprego e assim formando família longe delas. Poções tem 2 grandes locais que trazem muita renda: a Feira Livre de Poções e a nossa BR, que são pouco exploradas. Nós precisamos promover o mecanismo de atrair o consumo para dentro da nossa cidade. Como é que vocês são atraídas a consumir algo? Uma das grandes coisas que se vê para atrair alguém são as vitrines. Vitrine de uma loja, num site, é uma vitrine. Qual é a vitrine que Poções tem para atrair alguma renda, atrair aqueles consumidores que estão passando na BR? Precisamos criar atrativos para trazer. Com isso aí vai gerar renda e vai gerar emprego. Outra coisa é você trazer especialização. Hoje nós temos uma ferramenta enorme aqui ao nosso lado, com possibilidade de ganhos imensuráveis. Qual é o ensino que nós estamos dando para os nossos jovens para estar conseguindo ganhar dinheiro com isso aqui? Porque é o seguinte, a gente pode trazer fábricas aqui para a cidade, podemos trazer fábrica, podemos proporcionar empregos, na sua maioria, de um salário. Agora eu pergunto para vocês, um salário consegue o quê com um salário de R$ 1.412? Eu posso falar para vocês que um salário mínimo consegue tirar alguém da miséria. Consegue tirar alguém da miséria. E eu pergunto, mas a nossa vida é só sair da miséria? Será que a nossa vida é só sair da miséria? Ou a gente precisa ensinar essas pessoas a empreenderem? Olha na Feira Livre, um tanto de empreendedores que tem ali, buscando a sua oportunidade, levando o emprego com pouco conhecimento. Eu falo por mim. Eu comecei a empreender com 18 anos de idade, conhecimento zero, mas uma vontade enorme. E eu passei por muitas dificuldades. E eu poderia estar muito longe se o setor público tivesse dado mais condição para mim. Porque o setor público, ele já tem lá na sua carteira de funcionários, engenheiros, nutricionistas, que podem ajudar pessoas que estão começando agora. As pessoas estão empreendendo não porque estão sendo ensinadas a empreender. As pessoas aqui em Poções estão empreendendo porque estão sendo forçadas. E graças a Deus que vocês estão empreendendo. Precisamos que vocês continuem. Agora, se o setor público desse condição para que vocês se posicionassem melhor, vocês estariam gerando 1, 2, 3 empregos. Em vez de trazer uma empresa de fora com um custo elevado, por que a gente não dá condição para os nossos cidadãos aqui, genuinamente de Poções, gerarem mais empregos? Mas o setor público não quer isso. Sabe por quê? Porque se você projeta alguém ao empreendedorismo, você dá para ela uma coisa importante que não deve faltar em uma sociedade, que chama-se liberdade. Liberdade do político. E o político, ou seja, a politicagem, não quer que você, cidadão, saia da mão dele. Ele quer você sempre aqui. Pois é, então essa situação, dentro do nossa ideia de plano, a gente já traz um monte de ideias onde vai fomentar empresários. Por que isso? Porque quando a gente fala em praças esportivas, em bairros, são praças onde a gente vai estar sempre trabalhando com 2 ou 3 quiosques, com a movimentação ali, com o esporte. A ideia de uma faculdade também traz a ideia de você construir. Pensa numa faculdade, abre uma faculdade hoje em tal bairro. Lá vai começar a construir mais casas, vai começar a criar novos empreendimentos, seja supermercado, seja material de construção, seja sorveteria, seja cabeleireiro. Tudo isso vai ter um crescimento. Quando a gente faz a Poções crescer e ter mais gente dentro de Poções, mais gente com dinheiro, tudo vai desenvolvendo. Falo isso, de novo, pela experiência que vi em Conquista. Explodiu, mas explodiu muito em 10 anos. Ela cresceu muito rápido. E tudo isso foi condicionado a um enxame de gente chegando dentro de Conquista. Eu, em 2002, eu estava na Fainor, quando iniciaram as vendas na Círculo Engenharia de uns terrenos perto do suposto shopping que existia em Conquista.
E quando eu vi aquilo, eu já acreditei que era possível. E já comprei um terreno lá naquela época, porque eu vi aquilo ser possível numa cidade que estava crescendo com um monte de gente indo. Eu era só mais um. Na faculdade tinha várias salas com um monte de gente de cidades diferentes, até do norte de Minas. Então você vê o desenvolvimento chegar, você vê a possibilidade do crescimento. Bom, a gente fez uma quebra de protocolo aqui e ficou uma pergunta sem responder. Porém, os candidatos ainda têm 2 minutos e meio para a resposta. E assim, vamos fazer a pergunta que, né, seria feita se eu não tivesse quebrado o protocolo, né, anteriormente. E a pergunta é sobre cultura. Bom, para finalizar a nossa entrevista, vamos falar sobre a cultura poçoense. O seu plano de governo propõe a criação de um plano municipal de cultura. Como você compreende a cultura e para que servirá esse plano? Quais são as ações práticas que seu governo pretende fazer para valorizar a cultura do nosso município? Como eu só tenho 2 minutos e 30, no e-mail 30, fica mais bonito. 2 minutos e 30, eu não vou me prolongar muito não, vou tentar ser rápido, sucinto. A gente tem a Lei Afonso Manta dentro de Poções. Criamos essa lei durante nosso mandato lá. Larissa veio com a ideia, eu ajustei algumas coisas e a gente construiu ele. No início, era para ter um edital de 100 mil. É uma coisa parecida com a Aldir Blanc, que é federal. Então a gente tentou trazer isso para Poções. É possível 100 mil, porque na lei orçamentária anual, Poções sempre tem na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão para se gastar com cultura. Só que o problema é que sempre é gasto apenas com festa do divino, e não com a cultura de Poções, que é rica. Então, para a gente ter que fomentar isso, a minha ideia é que a gente disponibilize não 100, mas 500 mil para poder trabalhar com cultura. É possível isso, é só a organização como eu falei anteriormente, se você realmente administrar o município com responsabilidade, tem economia. A gente vai conseguir executar as coisas. Você deixa 500 mil para trabalhar isso, e o trabalho do guarda-chuva, cada um que recebe tem que pagar para outros, uma banda que já é várias pessoas no entorno, e tudo isso que vai gerando dinheiro, gera dinheiro para dentro do nosso comércio, além de fortalecer a cultura. Não podemos deixar de falar sobre a cultura nos bairros, como eu falei, que é uma intenção levar esporte e cultura, em conjunto com as escolas, trazer mais cultura para nossa juventude, porque isso alivia os problemas do dia a dia, a mente, você curte aquele momento. Você trabalhar com um jovem só com aula, ele vai ficar desgastado, não vai gostar, vai cansar, então você trabalha sempre mesclando cultura e esporte para poder trabalhar melhor com os alunos. Assim eu já fiz durante muito tempo como professor, a gente sempre dá uma quebrada no momento para poder o aluno ter aquele relaxamento. Deveria ser uma coisa mais normal e oficial, né? Então, a cultura não vai ser esquecida. A gente também quer fazer um espaço para uma feira de artesanato, para ela existir fixa no nosso município. Então, são um pouco das ideias que a gente tem para a nossa cultura. Valeu. Só pensar no novo, e como falta ainda 5 para 30, é isso que a gente pede, que as pessoas pensem novo. Bem, essa foi a entrevista do site Coreto com os candidatos à Prefeitura de Poções, Diogo Chulu e Ivano Cunha, da coligação Juntos por uma Nova Poções. Candidatos, nós agradecemos por terem aceitado falar conosco e com a nossa audiência. Agora vocês têm um espaço de 2 minutos para fazerem uma fala final à população. Eu só quero agradecer a audiência aí e falar da importância do site Coreto fazendo isso. Acho que tem que ir além. Eu até sugiro que vá buscar um pouco mais, porque a gente tem hoje um candidato que tem problemas que ele enfrentou, inclusive por conta da saúde da época dele, pagou 8 anos aí e está como candidato de novo. Temos outra que não respeita concurso público e temos algo novo. Então eu peço às pessoas que saiam desse pão e circo, pense diferente, vamos mudar Poções, vamos de Diogo e Ivana aí. Agradecer às meninas aqui, a todos os envolvidos, e falar para você, ouvinte, que nos deu a oportunidade essa que Poções nunca teve a oportunidade de algo novo. Há anos nós estamos
dando a nossa cidade para 2 famílias. Eu pergunto para você, será que nós só temos 2 famílias aqui na cidade? Cadê os Silvas da cidade? Os Santos, os Letos, os Andrades? Será realmente que nós só temos 2 famílias? Vamos refletir um pouco. O prefeito, ele é empregado do povo e precisa ser tratado como tal. Se não fez, ele tem que ser demitido e vamos colocar outro. Se nós não atendermos os seus anseios, demita. Mas nós precisamos, Poções precisa de uma nova oportunidade. Poções precisa experimentar algo novo. E o algo novo hoje é o 30, é o Diogo Chulu, é o Ivano Cunha. Muito obrigado, fique com Deus. Nós também agradecemos a você, cidadão e cidadã poçoense, bem como a toda a audiência do site Coreto, por terem estado conosco ao longo dessa entrevista e por nos acompanhar até aqui. Obrigada a cada um que enviou sua pergunta para nós. Se você quer continuar acompanhando um trabalho jornalístico ético, aprofundado e profissional sobre nosso município, siga o site Coreto nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e no WhatsApp. O site Coreto é um veículo de jornalismo independente e local, focado em produzir um jornalismo transformador. Além disso, atuamos na promoção de educação midiática para os nossos jovens e toda a nossa comunidade, por meio do .com, Núcleo de Educação Midiática do Coreto, além de colaborar com a democratização do acesso à cultura por meio de projetos culturais. Em mais de 2 anos de atuação, o site Coreto já recebeu apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da Associação Brasileira de Jornalismo Digital, do Meta Journalism Project, do Google Startup Lab, do Centro Internacional para Jornalistas e, recentemente, foi finalista em 2 categorias da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Siga nos acompanhando. Muito obrigada e até mais!